Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais uma devocional nessa noite. Hoje nós falaremos sobre uma ferramenta fundamental na vida do cristão, que é a Bíblia, que é o nosso manual de vida, o livro onde nós podemos encontrar as nossas soluções para os nossos problemas, o conforto para as nossas angústias, como pedir, como agradecer, como agir. Hoje nós vamos meditar no texto da própria Bíblia que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, famoso versículo que fala das escrituras da Bíblia. Estou fazendo essa devocional em razão de um trabalho de escola sobre a Bíblia que eu estou fazendo, que me inspirou para falar um pouco também desse livro aqui para vocês. Então eu espero que seja útil. Vamos meditar. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Amém? Esse texto da palavra de Deus, tão conhecido, como eu já disse, fala das utilidades da Bíblia, por que a Bíblia serve e por que ela foi escrita. Vamos começar lá do começo, do início. A Bíblia é escrita por diversas pessoas diferentes. A Bíblia não tem um escritor só, Desde o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, até as cartas dos profetas, as epístolas de Paulo, os evangelhos os evangelhos de alguns seguidores de Cristo, Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Então, a Bíblia ela é feita por diversas pessoas diferentes. Ela também é feita em épocas diferentes. Não está na ordem cronológica, e mesmo se estivesse, nós vamos desde 1000 e tanto antes de Cristo até 96 depois de Cristo, quando foi escrito o Apocalipse. Não foi o último livro, creio eu, mas nós vamos de um espaço de tempo muito grande, Então, a Bíblia, apesar dela não ter um tempo e só um autor, todas as pessoas que escreveram a Bíblia têm uma coisa em comum, que é a inspiração divina. Muita gente pode não saber, mas os livros da Bíblia não foram escolhidos aleatoriamente. Não foi assim uma pessoa qualquer que chegou lá e falou: vamos escolher esses livros aqui para os evangélicos, esses para os católicos, esses para os judeus, que é a Torá deles. Não é assim que funciona. É feito todo um estudo, toda uma pesquisa, para que a Bíblia seja verídica. Então é todo um estudo arqueológico, histórico, até mesmo de coerência, para que nós possamos entender a Bíblia. Então Deus vem iluminando essas pessoas há muito tempo para que a palavra de Deus fosse... a palavra de Deus é confiável, mas que a palavra de Deus fosse um instrumento nas nossas mãos de confiança. Então tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia são palavras de Deus. Deus inspirou os seus servos para que eles pudessem escrever as suas palavras, para que nós pudéssemos usufruir disso, para que nós pudéssemos estar mais próximos de Deus. Então nós estamos aqui em mãos a palavra de Deus. Deus inspirou os homens para escreverem a sua palavra. Uma prova disso é o próprio livro de Moisés. Moisés foi inspirado por Deus para escrever o Pentateuco. Eu posso dizer isso, por exemplo, em Gênesis, quando ele escreve sobre Caim e Abel. Quando ele conta a história de Caim e Abel, ele conta coisas que, se ele não vivesse ali, ele não saberia. Então, ele recebe a instrução de Deus para dar mais detalhes naquela história.
A gente vê, o que a gente vê, a gente sabe contar. O que a gente ouve passa por muitas diferenças. A gente não sabe tudo. Então, se a sua mãe viveu uma história ali, se a sua mãe estava naquela história, ela vai saber te contar direito. Mas se você está ouvindo dela, com certeza, alguns detalhes a gente oculta, a gente esquece. Então, você já não vai ouvir tão bem. Quando você for contar para o seu filho, você já não vai ouvir tão bem. Mas a Bíblia não. A Bíblia foi uma inspiração divina. A Bíblia foi uma inspiração, algo que Deus ajudou, né, orientou, guiou os escritores da Bíblia para que eles pudessem escrever uma palavra que pudesse nos ajudar em todas as situações. Ele não deu o nome de todos os personagens, ele não deu todos os detalhes de muitas histórias, mas ele deu o que nós precisávamos para que nós pudéssemos melhorar com as histórias. Então Deus inspirou todos os seus servos para escreverem a Bíblia. Então, a primeira parte do versículo diz que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e ela é útil. Ela não é mais um livro, isso é muito importante. Muitas pessoas que eu conheço, e com certeza as pessoas que estão assistindo e que são leitores da palavra de Deus, conhecem muitas pessoas que acham que a Bíblia é apenas mais um livro, que a Bíblia é só um livro cheio de histórias bonitas. Realmente tem muitas histórias bonitas, muitas histórias de ação, muitas guerras, tem muito contexto histórico também, né? Conta muito a história de Israel, a ascensão de Nabucodonosor, por exemplo. Conta muitas histórias, sim, mas não são histórias normais. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Depois da Bíblia vem Ilíada, que é o famoso livro, né, da Grécia, se não me engano. Então ele é o livro mais antigo do mundo e não é um livro comum. Porque um livro que dura tanto tempo, sem ser alterado, sem ser modificado. As inscrições de Isaías estão até hoje são intactas, por exemplo. Não pode ser um livro comum. E não é, porque é um livro escrito pelo nosso Deus, e nosso Deus é um Deus perfeito. É um Deus que não erra, é um Deus que não falha. Por isso, Deus nos deu toda a orientação através da Bíblia. Então esse é um livro útil, um livro que é o nosso manual de vida. A minha mãe costuma dizer que nós podemos encontrar qualquer coisa na Bíblia. Todas as perguntas que nós temos, a Bíblia nos dá a resposta. O que é pecado, o que não é? O que devemos fazer, o que não devemos fazer? Como agir em cada situação? Ela dá todos os detalhes nos seus 66 livros. Então é uma Bíblia, é um livro útil, é um livro diferenciado dos outros. Depois, ele é útil, mas ele é útil para quê? Ele é útil para ensinar. Ele nos ensina, como eu disse, é nosso manual de vida. Ele nos ensina o que nós devemos ou não fazer. Ele nos ensina o que não devemos fazer. Nos ensina com muitas histórias aquilo que nós devemos, como nós devemos agir. Certa vez, quem estava na ocasião sabe, meu irmão disse que às vezes nós temos que cometer erros para que nós possamos entender o que é certo, mas a Bíblia, ela nos dá a oportunidade de não errar, de não precisar passar pelo erro, de nós apenas lermos e já tirarmos uma lição. A Bíblia também não é feita só de histórias, né? A Bíblia tem diversos livros poéticos, tem poesias para quem gosta de poesias, profecias para quem gosta de ler profecias. Então ela tem diversos tipos de livros, diversos tipos de textos que nós podemos usar para que nós possamos melhorar. Mas a Bíblia, eu tô aqui falando da Bíblia, assim, é um livro lindo, um livro que todo cristão, eu tenho certeza, aprecia, gosta de ler, gosta de aprender, mas é um livro que te fala a verdade. Ele te ensina o sério. Ele não vai também só dizer que você, aliás, muito pelo contrário, ele não vai dizer que você é maravilhoso, que você é perfeito, que você é incrível, não. Ele vai dizer a verdade. Muitas coisas que a gente não queria ouvir, a gente vai ler na Bíblia. Muitas coisas que a gente não queria saber, que a gente não queria saber que sabe, né? Muitas coisas que a gente não queria ter que viver, a Bíblia vai nos mostrar. A Bíblia vai nos mostrar. Eu costumo dizer que se todas as pessoas que se dizem crentes lessem a Bíblia,
muitas, não é poucas não, muitas deixariam de ser crentes. Deixariam de se dizer crentes, porque a Bíblia, ela nos fala coisas que o mundo hoje aprecia, que a Bíblia abomina, que a Bíblia nega, que Deus nega. Então, se todas as pessoas lessem as palavras de Deus, realmente, se todas as pessoas ouvissem, entendessem e aplicassem nas suas vidas, muitas pessoas, eu tenho certeza, não gostariam mais de seguir a Deus. Então ela é útil para nos ensinar, ela nos ensina o que é errado. Muitas vezes ela vai dizer, o salário do pecado é a morte e todos os homens pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Muitas vezes ela vai dizer, mas Deus nunca nos quer o mal. Ele não deu as suas palavras com, às vezes, palavras que podem nos dar um choque de realidade. Ele não fez isso para que nós pudéssemos sofrer ou para que nós sentíssemos desejo de nos afastar deles, não. A Bíblia, ela nos foi dada para que nós possamos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque quando nós sabemos o que Deus quer de nós, nós ficamos mais próximos dele. Se nós não tivermos uma comunhão com Deus através da sua palavra, não será possível ter uma relação com ele. Não será possível. Ela é útil para o ensino, como eu já disse, ela é útil para a repreensão. Muitas vezes ela vai dizer coisas que nós não queríamos ouvir. Ela é útil para a correção. Muitas vezes ela vai nos dizer, não, você não pode agir assim. Não, você não pode concordar com isso. Não, você não é assim. Vai expor alguns defeitos nossos que nós não gostaríamos de saber que temos. Ou que nós não admitíamos que tínhamos. Mas a Bíblia vai sempre nos mostrar. Ela é útil para a correção, para a educação na justiça. Ela nos ensina o que é justo, o que é certo. Muitas vezes as coisas que são certas e que a Bíblia nos diz não são aquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, dá a face. Se alguém te der um tapa, você dê a outra face. Quem, levando para o sentido literal, quem vai querer levar um tapa e falar, pode bater na outra? Quem vai querer dizer isso? Ninguém gosta de levar um tapa. Levando para outro sentido, para o sentido figurado, quem gosta de ser humilhado e de ouvir e dizer em troca, Jesus te ama? Quem? Ninguém gosta. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser diferentes. Outra coisa, amar e orar pelos seus inimigos. A pessoa te fere e você tem que orar por ela, sim. Você tem que orar por ela. Ninguém se sente confortável confortável não seria a palavra. Ninguém vai fazer isso numa boa. Todos nós temos nossos momentos que nós temos raiva das pessoas, porque é muito mais fácil odiar os nossos inimigos, não é? Mas a Bíblia nos dá um choque de realidade. Ela fala, não, você não é como o mundo. É assim que o mundo age, então você vai agir diferente. Você não vai pagar o mal com o mal, mesmo que tudo te ajude, colabore para que você faça isso. Então ela nos educa para que nós possamos saber o que é certo, o que é errado. Com as situações ela também nos mostra. E a Bíblia, conforme nós vamos lendo, sempre tem uma coisa nova para nós aprendermos. Estou com uma Bíblia aqui em mãos. Essa Bíblia tem 1880 páginas. É muitas páginas. São 66 livros. É muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então você pode ler a Bíblia a vida inteira que você nunca vai lembrar de tudo. Sempre vai ter uma coisa ali que você vai ainda aprender. Uma coisa que você tinha esquecido, uma história que você não conhecia, sempre vai ter. Então a Bíblia ela nunca deixa de ser útil. Nunca deixa de ser útil. E eu não estou dizendo aqui que você tem que passar a sua vida tentando decorar a Bíblia, porque era isso que os sacerdotes, os fariseus, na época de Jesus faziam. Eles decoravam a Bíblia. Eles andavam com a Bíblia escrita na testa, com a Bíblia escrita nos pulsos, se não me engano, nas mãos, e decorando aquele versículo, decorando. Mas não, Deus não espera que nós decoremos os versículos. Deus espera
que nós pratiquemos o que a sua palavra diz. Ler, eu posso ler um livro sobre várias coisas. Eu posso ler um livro falando os benefícios da mentira. Mentira é pecado. Mas eu posso pegar um livro e ler os benefícios da mentira? Isso vai mudar alguma coisa? Não. Eu vou continuar sabendo que mentir é pecado, que mentira é do diabo, é a filha do diabo. Eu vou continuar sabendo disso. Eu não vou aplicar isso na minha vida, mas a Bíblia não, Deus não nos deu a Bíblia para que nós possamos apenas ler, Ele nos deu para que nós possamos praticar. Aplicar isso nas nossas vidas é fácil? Não é fácil. Mas é isso que Deus espera de nós, que nós apliquemos a Bíblia nas nossas vidas. Então, recapitulando para concluir a nossa devocional de hoje. Toda escritura é inspirada por Deus, não importa o tempo. Moisés foi inspirado por Deus e João foi inspirado por Deus. Separado por milênios, mas os dois foram inspirados por Deus. É útil, não é um livro comum. Deus quer que você viva a Bíblia. Que você siga o exemplo de Jesus, que está escrito na Bíblia. Ela é útil para repreensão, para correção, ela é para o ensino. Então ela vai te ensinar, mas muitas vezes ela vai também te ensinar coisas que você não gostaria de aprender ou de saber que sabe. Essas coisas que vai ser difícil fazer, mas você precisa fazer. Muitas vezes ela vai dizer, você fez isso, não, você não devia ter feito isso. Mas ela também vai te dizer, olha, Deus está contigo, você não está sozinho. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar a mão. Deus está aqui com você. Muitas vezes Ele vai dizer assim. E Ele é útil para instruir em justiça, ou seja, Ele nos ensina o que é certo e o que é errado. Ele nos ensina o que é justo. E Ele nos ensina também que a única pessoa perfeita é Jesus. Claro, tem alguns personagens da Bíblia que não são demonstrados os seus erros aqui, mas a gente pode saber que Jesus é o exemplo de amor. A Bíblia deixa isso muito claro a todo tempo. Ele é previsto, Jesus é profetizado desde a época de Isaías, ali, antes do cativeiro babilônico, até o momento da sua vinda, através de João Batista, quando ele já era nascido. Então, Jesus é o ser que molda as nossas vidas, é o maior exemplo de ser humano que nós temos na Bíblia e no mundo, é Jesus. Finalizando aqui, nós podemos ler os 3 pontos dados pela Bíblia do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor muito bom, eu gosto muito dele, eu indico aos irmãos. Então, olha o que a Bíblia diz aqui. Qual é o propósito das Escrituras? Conduzem as pessoas à salvação, ela vai nos mostrar a salvação através de Jesus Cristo. Elas anunciam a salvação, como eu disse, e as Escrituras tratam tanto da doutrina quanto da conduta, ou seja, ela vai te mostrar o que fazer e ela vai te mostrar como a sociedade deve ser. Por quê? Porque ele não mostra só como pessoas são, ele mostra também como a igreja deve se portar. Ele mostra também a sua vida em sociedade, porque ele não diz assim só para você guardar o seu ódio, ele diz também que você deve orar pelos seus governantes. Então ele te dá a doutrina, ele te dá como você deve agir e o que a Bíblia quer dizer. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para que nós não sejamos hipócritas. Às vezes nós interpretamos muitas coisas da Bíblia conforme a nossa vontade. Então, às vezes a gente esquece do que a Bíblia quer dizer. Muitas vezes a gente leva para um sentido que não é, então nós devemos sempre estudar a Bíblia, estudar. Porque sempre nós temos o que aprender com ela. Espero que os irmãos tenham compreendido essa mensagem, espero que tenha sido útil a todos. Vamos orar nesse momento, lembrando de orar pela irmã Áurea, pela sua filha, pela Regina. Vamos orar para que Deus possa estar guiando essas irmãs e também todos aqueles que precisam da sua direção. Todos nós, né? Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos regido até aqui.
Meu Deus, eu te peço nesse momento, ó Pai, que vai de encontro à irmã Áurea. Senhor, eu te peço, conforta aquele coração, Senhor. Leva, ó Pai, o seu consolo, ó Pai, a sua força. Ajuda ela, ó Pai, a se levantar. Ajuda, Senhor, para que ela possa, ó Pai, te louvar e te exaltar, Senhor, apesar de todas as dificuldades. Te peço também pela irmã Regina, Senhor. Se for da sua vontade, para honra e glória do seu santo nome, Senhor, restaura aquela vida, ó Pai. Restaura aquela saúde, Senhor. Devolve a ela a alegria, ó Pai, de viver, eu te peço. Senhor, eu te peço também pelas famílias, ó Pai, que estão enlutadas e por aquelas famílias que passam por todas as dificuldades, Senhor, eu te peço. Esteja com elas, ó Pai. Ajuda-as a voltarem, a continuarem na sua presença. Te peço que guie a todos nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Estaremos todos juntos no culto aos domingos, às quartas, nossas reuniões extras, né, de jovens, de crianças. Espero todos os irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar. Todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Deus tudo pode fazer.